você não vai. Quer apoiar o canal e ainda receber recompensas? Apoie na Apoia CNBJ e me ajude aí. Link na descrição. Antes de mais nada, eu gostaria de falar que o MBJ se encontra ausente para realizar gravações de vídeos assim como esse, pois infelizmente o ambiente que ele se encontra para realizar qualquer tipo de produção como essas reviews e demais quadros do canal é totalmente insuportável. Sendo assim, eu, Gustavo, do canal Vida Bugada, serei seu narrador nessa análise escrita pelo próprio MBJ e com as opiniões e demais pontos de vista ditas pelo próprio MBJ em primeira pessoa. Enfim, vamos lá. A Nintendo provavelmente é a mais teimosa de todas as empresas e isso não tem discussão. É uma longa história mesmo. Quando o povo pede alguma coisa tipo um Super Mario Galaxy 3 da vida, ela vai lá e lança um Super Mario 3D World, que é um jogo extraordinário, mas não é o Galaxy 3. Mas já lançaram um Super Mario Odyssey e sinceramente eu acho que seria melhor se lançassem um Odyssey 2. O povo pediu um Metroid Prime 4 e a Nintendo veio lançando um tal de Metroid Prime Federation Forces, que teve um número absurdo de dislikes no YouTube quando o trailer de revelação saiu, apesar que Metroid Prime 4 foi confirmado 3 anos depois, mas beleza. Daí você deve ter visto a thumbnail e o título do vídeo é sobre Paper Mario que estamos falando, né? Pois bem, mais um caso envolvendo a teimosia da Nintendo, depois da porcaria que foi o Paper Mario Sticker Star do 3DS, que é um jogo chato pra dedéu e que muita gente nem finalizou só de raiva, eu sou um deles. O sistema de adesivos era extremamente chato em batalhas. Muita gente criticou o fato do jogo ter a falta de experiências e o jogo simplesmente não tem uma história. Bowser é o vilão malvadão, tralalá, outra vez essa história. Muitas pessoas ficaram querendo que a Nintendo fizesse um novo jogo de JRPG como era o Paper Mario do 64 e o Paper Mario The Thousand Year Door do GameCube, que ambos continuam até hoje sendo os mais queridos da franquia. Mas aí sabe o que a Nintendo fez? Fez o Paper Mario Color Splash do Wii U, que reutiliza mais uma vez a mecânica de batalha do Sticker Star que muita gente odeia, só que com cartas dessa vez. Só que os games receberam melhorias em várias coisas, visuais, na música e diálogos bem cômicos, só que ainda longe de ser algo tão apreciado comparado aos 3 primeiros jogos. E o sistema de batalhas é assim como foi em Sticker Star, o que mata o jogo. É chato, entediante, demorado, não tem razão nenhuma pra batalhar, pois não lhe recompensa em muita coisa. E a história do jogo? Bowser é o vilão malvadão, tralala, outra vez essa história. Então o plot do jogo, que era uma das coisas mais queridas nessa série, também não é grande coisa. Só que aí, depois do Color Splash, o pessoal mais uma vez ficou pedindo mais uma vez um jogo que retornasse às origens da franquia, pois esse jogo do Wii U também foi criticado, mas não apenas por não ser como os primeiros jogos, mas sim por conta das falhas absurdas que ele tem, que eu falei aqui antes. Batalhas chatas pra caramba, que vocês não têm ideia. E sabe o que a Nintendo fez? Ela até que escutou o que o pessoal quis, mas ao mesmo tempo, não, pois como falei, a Nintendo é teimosa. E o resultado de tudo isso é no jogo que iremos falar na análise de hoje. Como todo bom e velho canal do YouTube, deixa um gostei logo no começo do vídeo, pode me ajudar bastante pra você não esquecer depois. E se você não é inscrito, se inscreva no canal MBJ pra ter vídeos assim como esse. Enfim, vamos pro vídeo. Paper Mario The Origami King, lançado em 17 de julho de 2020 para o Nintendo Switch, é mais um novo jogo de aventura dessa série, pela terceira vez. Mesmo com muita insistência pedindo para ser JRPG, que nem o 64 e o The Thousand Year Door. Não é, ele segue uma fórmula parecida com Sticker Star e Color Splash, os mais detestados da franquia, só que de um jeito novo e diferente, que ao mesmo tempo consegue lembrar coisas dos 2 primeiros jogos. O título dos jogos do Paper Mario são sempre autoexplicativos. The Thousand Year Door fala da história de uma porta dos 1000 anos que guarda um demônio que deixou uma cidade em ruínas. Super Paper Mario mostra um estilo de gameplay que lembra os jogos do Super Mario Bros, por ser a maior parte do tempo um side-scroller. Sticker Star mostra a mecânica de stickers, ou seja, adesivos. Color Splash mostra Color Splash. E The Origami King fala da história de um rei feito de origami e as loucuras que ele andou fazendo por aí. Diferente dos outros 2 jogos que vão direto pras mecânicas, nesse jogo os origamis têm mais impacto na história mesmo. Que falando em história, senta que lá vem a... Tudo começa quando Mario e Luigi, que por sinal Luigi estava fazendo uma falta nos outros 2 jogos, já uma melhora sinistra, estão andando de kart pra ir direto para o evento de origami que está tendo no Reino dos Cogumelos. Só que eles chegam lá e tem nada. Daí eles vão pro castelo da princesa que tá todo vazio também. Aí eles chegam lá e quando aparece a princesa, ela virou um origami amaldiçoado, falando sobre se tudo no mundo fosse transformado em origamis, falando se o Mario queria se transformar como ela e se todos os Toads fossem silenciados. Só que independente do que você fale, a princesa te joga numa armadilha e você para direto no calabouço. Assim, se tem uma coisa que tava faltando em Paper Mario nesses tempos, era um plot que começasse sombrio, e finalmente temos isso de volta nesse jogo. Enfim, continuando. No calabouço você acaba ouvindo algumas vozes vindo de outra dimensão. Daí você encontra um negócio no chão que acaba deixando o Mario ficar com umas luvas gigantes de origami que parece uma sanfona aí. Daí o Mario abre e, olha só, Olivia, uma menina feita de origami que você salva e tal. Logo em seguida você e sua nova parceira de crime saem para descobrir o que raio está acontecendo. E quando se deparam num buraco de uma parede, descobrem que os minions do Bowser e o próprio Bowser estão ameaçados, sequestrando eles e transformando eles em origamis com lavagem cerebral. Olha só que macabro. Daí Olivia e
Mario dão um jeito de sair do castelo, mas antes eles resgatam o Bowser do castelo da princesa. Olha só que ironia do destino. E eles saem do castelo até o andar de cima. Chegando lá, eles se deparam novamente com a princesa macabra origamiada. Sim, é uma palavra nova. E em seguida a gente consegue ver que os minions do Bowser agora estão em formato de origami. Daí em seguida nós começamos com uma batalha, que falando em batalha, agora é hora de falar sobre ela. A batalha segue de um jeito bem diferente do Sticker Star e do Color Splash, pois enquanto aquele jogo dependia de você ficar um longo tempo escolhendo um ataque no seu deck de adesivos ou cartas, nesse daí, os ataques de pulo e de martelo são ilimitados, assim como os primeiros jogos da franquia, o que é uma melhora absurda. Além de que agora as batalhas funcionam como um puzzle, que você precisa alinhar eles na ordem correta, para que assim você consiga ter mais pontos de ofensiva, aumentando seu ataque contra inimigos. Se você alinhar eles numa linha reta, você consegue fazer um ataque de pulo em linha reta, ou se alinhar eles agrupados desse jeito, você consegue atacar todos em uma área com seu martelo. Sem contar que o jogo agora tem uma contagem regressiva, para que você pense rápido na hora de batalhar, o que acaba dando um desafio a mais. Ao derrotar os inimigos, você ganha uma série de moedas, ganhando mais dependendo do quão boa foi sua performance na batalha. Diferente dos 3 primeiros jogos que tinham XP, nesse jogo ele não está existente, assim como foi em Sticker Star e Color Splash. Só que pela questão das moedas e um elemento aí, elas não são batalhas tão descartáveis. Sinceramente, só dessa parte da gente ver uma história que já começa bem assim, bem sombria, juntamente com um sistema de batalha, que mesmo continuando a não colocar o XP, é bem mais divertido do que os adesivos e as cartas, podemos ver que o jogo mostra melhorias logo no começo. Aí, voltando à história, um deles se desdobra aí, tada! O vilão da história também é o Origami, o Ollie, que também é irmão da Olivia, a parceira do jogo. Ollie fica bravo e ele simplesmente faz a loucura de pegar 5 serpentinas gigantes, pegar o castelo da Peach pra querer levar pra outro canto. Enquanto isso, um Shy Guy aparece do nada pra resgatar Mario, Bowser e a Olivia. É isso mesmo. Nesse jogo o inimigo agora é outro, só que eles acabam caindo absurdamente, enquanto o castelo é levado para o topo do vulcão. Sei que não é a primeira vez na franquia que tinha um castelo sendo levado para o topo e com o Mario caindo logo no começo, mas adorei ver isso acontecendo novamente. Quando você acorda, você tá tipo distante da Olivia, mas ela te dá um saco de confetes. Você cai num lugar aleatório no meio da floresta e você vai sair de lá fazendo propaganda da Globeleza no meio do jogo. Mas acaba que esses confetes servem pra preencher esses lugares que foram meio que arrancados, tanto que tá só os arames. E se você cair neles, você perde HP. E sim, nesse jogo você pode ter game over no Overworld, se você perder todo o HP. Então bota confete nesses cantos aí pra você não cair, que de brinde você ganha umas moedas também. E pra pegar esses confetes você pode pegar batendo em árvores, derrotando inimigos, quebrando coisas ao redor e por aí vai. É o jogo oficial do Globeleza, pois você vai precisar pegar um monte deles pelo jogo. Por agora eu não vou contar muito sobre o plot do jogo, mas sim sobre os elementos do game em si. Vai ter partes no jogo que o Mario vai precisar usar essa mecânica de ter mãos que se transformam em sanfonas pra você quebrar coisas ou mostrar coisas no cenário, graças ao poder de origami da Olivia, que você pode controlar eles com os controles de movimento dos Joy-Cons ou do seu Pro Controller, apesar de que você pode desativar eles e usar somente os analógicos e os botões mesmo se quiser. Pelo game, os seus inimigos não são minions do Bowser ou criaturas de papel, mas sim as criaturas de origami mesmo, que apesar de serem os minions do Bowser, eles têm ordens do Ollie, como falei antes no vídeo. Infelizmente, eles não voltam ao normal e acabam virando um monte de confetes, o que chega a ser um tanto quanto macabro se você for parar pra pensar. Nesse jogo também tem os Toads, que são os Toads. Os Toads estão por toda parte, só que dessa vez decidiram transformar todos eles em origami, e o Mario precisa usar sua marreta pra desdobrar todos eles. Acabam que todos os Toads são bem parecidos. Uma coisa que tinha nos 2 primeiros Paper Mario é que tinha uma grande variedade deles nos visuais e por aí vai, coisa da qual não tem no Sticker Star, Color Splash e o Origami. Olá, por incrível que pareça, eu sou o Togo e vim aqui para falar sobre polêmicas, orelhinha. Parece que dentro da Nintendo tá rolando uma certa treta, pois de acordo com os desenvolvedores, desde Paper Mario Sticker Stars, eu não sei falar esse nome, Paper Mario Sticker Star, eles estão impedidos de criar novos personagens, de alterar ou colocar nomes, idade, gêneros e por aí vai. A decisão não parece que veio do pessoal que fez o jogo, mas sim de um pessoal dentro da Nintendo. E é estranho, pois no Super Mario Odyssey a gente viu um monte de personagens novos e alterados. Só que Paper Mario é um spin-off, então meio que tem uma certa diferença na forma de como a Nintendo pode tratar cada série. Então, por causa disso, você só vê um monte de Toads e Toads e Toads e Toads, desde os Stickers... Nossa, eu tô impossível! Desde o Sticker Star. E a mesma coisa vale para como os jogos são feitos, pois desde esse jogo a Nintendo pediu para que Paper Mario não fosse um JRPG, como o Paper Mario 64 e o de GameCube, que até que era pra ser, mas foram impedidos. E durante o desenvolvimento de Sticker Star, o Miyamoto falou que Paper Mario não precisava de uma história propriamente dita, mas acho que ele acabou queimando a língua, pois esse Origami King eu vi que os desenvolvedores se arrependeram dessa decisão, pois ao invés de deixar algo parecido com o New Super Mario Bros, da vida que o Bowser é malvadão, a princesa raptada novamente e pela 1000ª vez os Koopalimos aparecem no orégano, eles decidiram ir pra uma história no estilo parecido com os 2 primeiros jogos, em vez de ser mais uma aventura genérica. E olha
que os Koopalinos nem aparecem. Pois é, a Nintendo é difícil de compreender mesmo. Mas então é isso, agora é com você, José. Eu não tô no vídeo. Se você apareceu agora, você tá! Não. Trolei até você. Obrigado aí, Togo. Então, voltando aos Toads, todos eles foram transformados em origami. Aí você resgatando eles faz com que eles apareçam nas arquibancadas das batalhas do jogo. Sim, assim como em Paper Mario The Thousand Year Door. Eles estão de volta nesse jogo, só que dessa vez elas te ajudam mais. Pois se você quiser, pode dar moedas para os Toads nas batalhas e dependendo da quantidade delas, eles podem ajustar o alinhamento dos inimigos lá, te dar HP e até itens pra ti. Lembrando que eu recomendo que você não gaste todas as suas moedas, pois você sempre vai precisar delas para uma ocasião futura. Então sobre os Toads, eles já têm bem mais utilidade no jogo e tal, dando um elemento a mais se você é fã dos jogos que você pega colecionáveis. E falando em colecionáveis, o jogo tem tantos colecionáveis que no menu do jogo tem até um mapa com a porcentagem das coisas que você pode coletar, desde Toads, blocos de interrogação que você pode pegar que estão escondidos nos mapas, buracos que você tem que tapar no jogo e até os tesouros que você pode encontrar no jogo. Sim, o jogo ele tem tesouros. Tá ligado aos troféus do Smash Bros? Que então eles estão aí no Paper Mario e você pode coletar eles pelo cenário. Meio que esse Paper Mario segue uma linha muito similar às de games da Nintendo nessa área do Switch, como o Super Mario Odyssey, Luigi's Mansion 3, o próprio Zelda Breath of the Wild e o Animal Crossing New Horizons. E os três são jogos com mundos bem abertos e cheios de colecionáveis. E sinceramente eu tô achando isso ótimo. É uma marca registrada para os jogos do console que faz com que eles tenham uma longevidade maior. Até porque os jogos, especialmente pro pessoal aqui do Brasil, não são nada baratos. Então vale a pena que isso seja colocado e tal. E falando em mundo aberto, enquanto nos três últimos Paper Marios, o Super Paper Mario, o Sticker Star e o Color Splash eram separados em fases, finalmente depois de 16 anos, o jogo voltou a ser um jogo mundo aberto. E provavelmente é o mundo mais aberto de todos da série. E dessa vez o jogo não é separado em capítulos, mas sim pelas regiões onde estão as serpentinas que estão bloqueando a passagem pro Castelo da Princesa. Então, se tratando de ficar explorando o cenário, é um game que de fato cumpre muito bem o seu papel. Tem sempre um puzzle ou outro que você vai acabar encontrando também. E no meio desse origamero, mira, tem uns bichos gigantes feitos de papel machê pelo Rei Oli, que de cara lembram aqueles zumbis de Resident Evil no começo do jogo, ou do Cantor Belo naquele clipe lá. Esses bichos gigantes também são como uma espécie de mini boss do cenário, pois você precisa derrotar eles para deixar o cenário menos caótico, além de, claro, serem responsáveis por arrancar pedaços do cenário também. Como recompensa por derrotar eles, você ganha um monte de confetes. Como falei antes, o nome desse jogo deveria ser Globeleza. O inimigo agora é outro, pois o Bowser não é o vilão dessa vez. Apesar das batalhas do jogo não terem a mesma progressão como as dos dois primeiros, por não terem a experiência, as moedas do jogo meio que são bem necessárias. Pode parecer que o jogo é sim bem generoso por ficar lhe dando muitas e muitas moedas, mas vai chegar um momento em que você vai querer muito mais dela, pois com elas você pode usar nas batalhas para te ajudar a ter mais tempo, se você quiser ter mais tempo para pensar, ou dar pros Toads para lhe darem dicas. No Overworld, elas podem servir para fazer coisas durante a história do jogo, tipo facilitar algumas coisas para você se estiver encucado com algum puzzle, pode comprar acessórios que podem te ajudar no jogo, como um acessório que aumenta o seu HP durante a batalha, outro que diminui o seu dano, outro que aumenta o tempo. Basicamente uma versão simplificada do que a gente tinha nos badges do Paper Mario 64 e The Thousand Year Door. E com as moedas você pode comprar itens, como cogumelos que te dão mais HP, o cogumelo de vida, que se você ficar com HP zerado em batalhas ele te revive, além de umas flores de fogo, por exemplo, que é uma flor de fogo. Tu nunca jogou Mario pra saber o que uma flor de fogo faz? Também tem outros itens que são armas, como umas botas ou martelos especiais que dão mais dano, necessárias para derrotar com mais velocidade os inimigos mais fortes, uma bota que te faz pular em inimigos espinhosos, ou uma marreta que você pode arremessar até nos inimigos voadores. Eles possuem um certo tempo de durabilidade que nem nos itens que você tem no Zelda Breath of the Wild, que com o uso elas podem quebrar, mas visto que você ainda pode usar os sapatos e os martelos normais sem nenhum uso daqueles malditos adesivos ou cartas, já é uma melhoria assustadora em comparação aos outros dois jogos. Agora falando em batalhas, temos aqui um dos pontos fortíssimos nos jogos, que são as batalhas com os chefões do jogo. Durante o jogo você vai se deparar com os velumentais, que não existe um nome em português, pois a Nintendo não sabe dar devido valor à língua lusófona pelo visto. Cobrem isso dela. Enfim, os velumentais são os bichos elementais de terra, água, Avatar, a lenda de Aang, vocês entenderam. Só que durante essas batalhas você vai notar que o sistema é bem diferente, pois você não tá no meio, mas o chefão sim. Então meio que agora você precisa seguir uma linha certa, com essas setas aí, pra ir até o chefão ou onde tá um certo item ou coisa nesse tabuleiro aí. Algumas coisas do tabuleiro podem ser destravadas nos baús que estão nos cenários. Nesse cenário você também precisa clicar no ON para ativar o poder de origami que a Olivia te dá, como o das mãos, por exemplo. Ou pode andar pelo cenário para pegar coisas que podem aumentar sua ofensiva ou dar mais turnos na batalha, quando clica no botão de batalha no tabuleiro, ou cartas que podem lhe dar umas dicas, meio que algo bem variado mesmo. Além de que se você pedir uma ajuda pros Toads, eles podem te dar um indicativo de onde as setas podem te levar para chegar no chefão, ou naquele objeto que fica no tabuleiro. Aí tipo, essas batalhas acredito que sejam um dos pontos mais fortes do jogo, pois envolve bastante estratégia para você conseguir saber o que fazer. Quando você derrota um velumental, você consegue fazer com que a Olivia aprenda sobre ele. Assim, ela se retransforma no bicho, ajudando assim em cenários ao passar da história do jogo, ou em outras batalhas com outros chefões. E falando em outros chefões,
lembra quando falei lá daquelas serpentinas que ficam bloqueando o castelo da princesa? Pois bem, pra cada origem da serpentina existe um boss sendo o guardião dela. E pra não dar nenhum spoiler, eu vou falar só um deles, que é um lápis de cor assassino. Um oferecimento Faber-Castell. Pois como eu falei anteriormente, os desenvolvedores estão impedidos de criar personagens novos. Então pra aproveitar o fato de que eles estão impedidos de fazer isso, parece que eles tiveram a ideia quando viram algum item no ofício de onde eles trabalham e ficaram tipo, lápis fura papel, grandes vilões dos animes. Eu vi que teve um pessoal que achou isso ridículo, mas eu pessoalmente achei isso bem engraçado. Aí tipo, durante a batalha os chefões meio que tem um jeito específico de onde você pode bater nele. Se tu for por um canto, não dá pra dar um hit, mas se tu for pelo outro lugar, dá pra você fazer uma estratégia pro ataque dele sair pela culatra. Ao derrotar um guardião das serpentinas, você consegue quebrar esse treco aí, liberando uma das 5 que estão bloqueando o castelo e também aumentando a quantidade de confetes que você pode pegar no jogo. Até porque o nome do jogo era pra ser Globeleza. Não entregou sua papelada ontem à noite. E falando em papelada, sim, o game faz muita, mas muita piada com papel. Tipo, se tem uma coisa que reclamavam bastante no Sticker Star e no Color Splash, é que faziam bastante piada com papel, ou referência de que o mundo é feito de papel e que o jogo precisa te lembrar que tudo o que você tá vendo é feito de papel. E fazer muitas coisas de papel, desde barcos de papel, até aviões de papel e até... Ai, dona... Mas pessoalmente eu nem acho isso ruim, tem algumas piadas que ficaram bem boas até. Inclusive, uma que gostei bastante é a que tem um teletransportador no jogo que se chama Fax Travel, que você é transportado via fax, porque você é um papel, sem contar que Fax Travel lembra a palavra Fast Travel, que é justamente o que o Fax Travel faz. Agora, vocês lembram quando eu falei dos acessórios dos jogos que lembram uma versão mais simples do que era nos jogos de 64 e GameCube? Pois bem, não foi apenas isso que voltou, como de certa forma os partners também voltaram. Só que, como o Togo disse antes, os desenvolvedores são proibidos de mudar os personagens originais. Não pode botar gênero, nem idade, nem etc, etc. Todavia, eles têm seu charme. Um deles é um Bob-omb, que você encontra com ele depois de um tempo. Meio que ele é um personagem que teve uma amnésia, esqueceu da onde que veio, e meio que ele quer se juntar a você nessa aventura pra ele ver se lembra de alguma coisa. E a Olivia, carinhosamente, chama ele de Bobby. Os parceiros nesse jogo meio que te ajudam durante um tempo, só que nas batalhas meio que você não controla eles. Podem te ajudar ou simplesmente não ajudar em muita coisa mesmo. O Bob infelizmente é meio atrapalhado, mas em compensação, eles te ajudam bastante na história do game. Até o Bob que, mesmo ele sendo só seu amiguinho no jogo, ele vai conquistar seu coração, mesmo sendo apenas um Bob simples. É sério, amem o Bob. Aí uma coisa que eu gostei bastante no game, e que é algo que até era a melhor coisa no Color Splash, é que os diálogos do jogo são muito bem feitos. Mesmo que seja um personagem tipo cru, sem nada, as falas dos personagens são muito bem escritas e com certeza podem lhe dar alguma gargalhada uma hora ou outra. Tipo, eles têm uma personalidade maior do que você pensa. A mesma coisa vale pros Toads. Só que nesse jogo novo aí, como os minions do Bowser não são mais seus inimigos, agora nós temos uma variedade de criaturas a mais pra interagir com você, pois antes eram apenas Toads. Agora tem toda a gandaia do Bowser, que pode até lhe ajudar na jornada, coisa que adoro quando acontece. Isso me conquista facilmente. Tem até uns momentos que você entra em um tipo de café no jogo, que geralmente tem os minions do Bowser lá, e eles conversam com você naturalmente e de vez em quando acontece algo cômico e tal. Achei bem da hora esses momentos, e o café recupera todo o seu HP também. Meio que eu vejo o Paper Mario do Origami King como um Sticker Star e Color Splash, só que na direção certa. Pois enquanto esses dois jogos eram cheios de falhas, o Origami King ele meio que veio pra consertar uma série de falhas que esses dois tinham, colocando um sistema de batalha divertido que não estraga o game inteiro, um jogo bem aberto com um mundo mais divertido de se explorar na série inteira, uma série de coletáveis que aumentam ainda mais a duração do game, que por sinal o game é de fato bem longo, demorei umas 30 horas pra ir até o fim do jogo, e olha que eu nem explorei tudo no jogo, boa parte das coisas que eu fiz no jogo foi pra progredir na história mesmo, e mesmo depois de você finalizar o jogo, você ainda pode pegar as coisas que faltou pra completar 100%. O game ele simplesmente não consegue ser chato, ele não é monótono, o ritmo dele é de fato bem feito. E uma coisa que eu ainda não comentei, seria um pecado imenso falar, vocês notaram o quanto esse game é bonito? Tipo, o jogo ele deixa muito claro que é um jogo feito de papel e faz até piada disso, mas esses cenários aí, feitos com esses detalhes de papel, é um negócio muito bem feito. Eu sei que isso meio que se originou no Color Splash, que já era um game visualmente bonito também, só que no Origami King a gente tem uma iluminação incrivelmente bem feita. Sabe aquele negócio de mais real do que a realidade? É a iluminação desse jogo. Cada detalhezinho de coisa de papel, de cartolina, é um treco bonito demais, sem contar que os inimigos em Origami fazem outro charme também. Além de que quando você senta em um banco no jogo para recuperar todo o seu HP, você tem uma bela vista do cenário onde você está. Aliás, olhem pra essa água! Sem contar que eu vou falar aqui que Paper Mario The Origami King, ao lado do Paper Mario The Thousand Year Door, tem as melhores trilhas sonoras da série. A música do jogo é um show a cada parte. Cada música de cenário de batalha tem seu charme. E uma coisa que gostei bastante é que a música de batalha principal, ela muda dependendo do cenário onde você tá. Então até nisso eles capricharam bastante. Inclusive, uma delas é tipo...
Algumas músicas podem ser bem memoráveis e tudo mais, sem contar que no game você pode ir a um museu, onde você pode escutar várias delas. E falando em museu, é outra coisa que o game faz de belo, pois você pode pegar os coletáveis que você coletou e ver eles no jogo, seja dos inimigos derrotados, dos tesouros que você pegou, dos formatos de origami que estavam nos todos, e também os todos que você resgatou também lhe dão pontos para desbloquear umas artes conceituais feitas pelos desenvolvedores durante a criação do game, o que eu acho um extra bem da hora. Além de que dentro do museu tem uma Warp Zone para você ir pros lugares onde você já visitou antes. Enfim, com todos esses pontos, apesar da teimosia da Nintendo, Paper Mario do Origami King é um bom jogo? Sim. E é um bom Paper Mario? Também. Eu sei que infelizmente ele pode não agradar todo mundo que espera um jogo de JRPG similar ao que foi Paper Mario 64 e o The Thousand Year Door, que são os mais queridos, mas é um game que, se você for jogar considerando que ele é um game de JRPG e sim de aventura, e de que os desenvolvedores estão impedidos de colocar personagens alterados, você vai aproveitar melhor o game. Tipo, sério, ele vale a pena sim. E se você gosta de jogos de Switch como Super Mario Odyssey, Luigi's Mansion 3 e Zelda Breath of the Wild, que tem mundos todos abertos com uma pá de coisa pra coletar, talvez você goste bastante desse jogo, assim como eu. Agora, se você quiser um game como os dois primeiros da série, muitos andam recomendando o Bug Fables, que é um game indie lançado pra PC, Switch, PlayStation 4 e Xbox One, que segue num estilo parecido pra quem tá órfão de jogo assim parecido. Nunca joguei, mas é uma opção pra quem quer algo no estilo. Pessoalmente, eu gostaria bastante de mais um jogo de Paper Mario no estilo dos primeiros jogos, meio que isso é um consentimento geral, mas se continuarem a seguir direção em games como Origami King, acredito que teremos mais jogos bons de Paper Mario que possam divertir bastante como os primeiros jogos, podendo não ser parecidos, mas só de ter um elemento ou outro é bem-vindo e pode lhe entreter por várias e várias horas do início até o final do jogo. Mas enfim, é isso. Essa foi a review de Paper Mario The Origami King feita pelo MBJ. Muito obrigado a todos vocês que viram esse vídeo até o final. Caso tenham gostado do vídeo, clique no gostei para fortalecer nosso trabalho, compartilhe esse vídeo para mostrar se esse jogo realmente vale a pena e também se inscreva no canal MBJ para ver mais vídeos como esse, além de, claro, se inscrever no canal do narrador que vos fala, Vida Bugada. Quer apoiar o canal e ainda receber recompensas? Apoie no Apoia-se MBJ e ajude ele aí, link na descrição. Mas enfim, é isso. Aqui quem fala é o Gustavo e talvez vocês vejam o MBJ em um próximo vídeo.